Bom dia, amores. Tudo bom? Bom dia, professor Cleis. Bom dia. Tava ali terminando um assunto, demorei, cara. Bom dia, Cleis. Olha só, pessoal. Bom dia, meus amores aí. Vamos lá. Tá gravando já? Hoje nós vamos continuar o conteúdo de geografia, certo? Deixa eu só abrir aqui o slide. Vai dar continuidade ao conteúdo de ontem, né? Compartilhando tela. Então, ontem nós fomos até... Deixa eu só atualizar aqui. A gente parou na classificação dos rios, não foi isso? Que é essa aqui, ó. Correto? E aí eu queria que você já abrisse um Bernoulli de vocês. Deixa eu indicar logo a página aqui. Tem alguns conceitos fundamentais de rios, né? Eu prefiro ir por critérios, né? Deixa eu só abrir aqui. Geografia. A página, professor Cleis. Foi. A página. Ah, já estou localizando aqui, só um segundinho. Beleza. Já tem uma classificaçãozinha na página de número 12, né? Rios perêneos, rios intermitentes e tal, meandros, talveg e tal. A gente vai vendo algum desses conceitos aí hoje. Aí no slide eu separei de acordo com a origem do conceito, né? Por exemplo, de acordo com a origem das águas, os rios podem ser classificados em dois grupos, que são os rios nivais e pluviais. Existe o misto, que ele é uma mistura dos dois outros, né? Mas o rio pluvial e o rio nival. Qual seria a diferença entre eles, né? Deixa eu ligar aqui o carregador, só um segundo. Então, o rio nival, ele tem a origem de suas águas a partir, né, do degelo da neve, né, ou também do degelo das montanhas. E o rio pluvial, tá, gente? Chuva, tá? Não é flu, porque flu é rio mesmo. O rio pluvial tem sua origem nas águas das chuvas. Há alguns casos, né, que o rio ele recebe tanto a água do degelo como também das chuvas, que é o rio misto, né? Você sabe um exemplo de rio misto? Vocês conhecem? Um rio que ele tem a origem de suas águas tanto associado às chuvas e ao mesmo tempo ao degelo? Eu não tenho certeza, mas eu chutaria Amazonas, por causa que ele nasce nos Andes, né? Exatamente. Então ele recebe a água do degelo dos Andes e durante todo o seu trajeto, a maior parte dele, por sinal, ele recebe água das chuvas. Então ele é um rio misto, né? Ele recebe água dos dois formatos, tá bom? O segundo critério que você vai ter, né, e é o que está na página que eu coloquei para vocês, página de número 12, é de acordo com a permanência das águas, né? Aí você vai ter o rio intermitente e o rio perene. Qual seria a diferença básica entre os dois? Do rio intermitente para o rio perene. A gente até estudou recentemente as vegetações perennifólias, né? E eu citei isso para vocês, que as vegetações perennifólias são aquelas que têm folhas em todas as estações. Como é que eu posso fazer essa relação de uma vegetação perennifólia com um rio perene? O rio perene seria aquele que mantém em todas as estações a quantidade de água, o volume, no caso. Perfeito. E o rio intermitente, ele seca durante parte do ano. Tem alguns autores que separam o rio intermitente e do rio temporário, né? Segundo eles, existe... Porque o rio intermitente ele é um rio temporário. Só que existe graus de temporalidade, né? Existem rios, por exemplo, esses cursos de água de interior, cessou a chuva, o rio seca. Ele é bem efêmero mesmo. Já o rio intermitente, por sua definição mais interessante, ele mesmo quando cessa o período chuvoso, ele ainda passa alguns meses com água no seu interior. E aí parte do ano ele fica sem água, ou seja, ele seca durante parte do ano. Vocês saberiam me dizer se o rio Poti, ele é perene ou ele é intermitente? Eu diria intermitente. Ele é intermitente. No baixo curso do Poti, que é a região de Teresina, quando ele vai desaguar ali no rio Parnaíba, ele se torna perene porque o aquífero o restitui hidricamente. Quando ele está perto do aquífero, ele não seca no baixo curso porque o aquífero o restitui.
Porém, no médio e no alto curso, ele seca durante a maior parte do ano. Eu, por sinal, já passei no rio seco, né, no rio Poti seco. Uma segunda classificação é o rio consequente e o rio obsequente. Então, para falar da diferença deles dois aqui, deixa eu abrir aqui o pente, só um segundinho. Nós estudamos no primeiro semestre, na geologia, o conceito de bacia hidrográfica. E a bacia hidrográfica, ela possui camadas, né, sobrepostas, onde a camada mais profunda é a mais antiga. Então, se eu pegar aqui uma área de sedimentação, deixa eu colocar aqui, tá? Uma bacia sedimentar. A base dessa bacia sedimentar é formada por cristalina, que normalmente nós representamos ela com esse sinalzinho de mais aqui, ó, cristalino. E eu vou fazer os estratos ou camadas que configuram a bacia sedimentar. Só um segundinho aqui. Então, sobre ele houve a sobreposição dessas camadas. Está aqui a camada mais superficial, tá? Eu vou colocar aqui. Será que se eu colocar uma corzinha aqui dá certo? Já eu vejo, para aí. Outra camada. Quanto mais profunda a camada da bacia sedimentar, ela é mais antiga ou ela é mais recente? Quanto mais profunda a camada da bacia sedimentar, ela é mais antiga ou mais recente? Mais antiga, né? Até porque não tem como eu formar... Olha, deu certo, cara. Quem disse que não daria? A oposição. Olha aí, rapaz. Olha, ficou bonita, rapaz, minha bacia, cara. Parecendo tipicamente de um regueiro. Opa, só um segundinho. Fazer aqui minha plataformazinha, ó, da bacia. Rapaz, eu vou deixar essa vida de dar aula em quadro, viu? Vou pro pente mesmo, cara. Então, o que seria um rio consequente? Você percebe que o mergulho da camada, ele é nesse sentido. Então, o rio consequente, ele vem no sentido do mergulho da camada, ó. Então, esse rio aqui, que eu vou chamar de rio 1, que mergulha no mesmo sentido, tá? No mesmo sentido do mergulho da camada da bacia sedimentar, ele recebe o nome de consequente, porque ele vem na consequência do mergulho da camada, tá bom? Se o rio corta no sentido perpendicular ao mergulho, ou seja, o rio vem nesse sentido aqui, ó, tá vendo? No sentido, né, perpendicular ao mergulho da camada, eu vou chamar ele de rio, só um minutinho, obsequente. Entenderam a diferença, então? Então, obsequente. Mas se estivéssemos na caverna do dragão, ia ser outro perfil, né? Deixa eu só separar aqui, tá? Vocês querem esse desenho aqui? Eu gostei tão bonitinho dele, gente. Me surpreendeu. Ficou legal, ficou legal. Vou botar aqui só um segundo. Salvar e vou colocar no chat para vocês. O obsequente e o rio consequente. O exemplo mais clássico de rio consequente que nós temos no Nordeste é o rio Poti, porque ele nasce na borda, né? Deixa eu botar aqui, hoje são 7, 10. Ele nasce na borda da bacia sedimentar do Maranhão, Piauí, e ele vem no mergulho da camada até chegar em Teresina. E o rio Parnaíba, por exemplo, a maior parte dele é obsequente, porque ele corta a camada no sentido perpendicular ao mergulho. Por isso que eles chamam o Parnaíba de obsequente. Então tá o desenho aí no chat, quem quiser, quem interessar para fazer o download. Continuando aqui, gente, o nosso próximo, deixa eu só botar aqui, classificação de rios é o chamado, né, antecedente e superexposto. E aqui eu coloquei, ó, esse gráficozinho aqui, deixa eu só, pronto. Observem aqui que eu tinha uma área rebaixada. Vocês estão vendo a setinha do mouse? Então aqui você tinha uma área rebaixada. Houve uma compressão do material que as camadas dobraram, formou-se um dobramento. Essa área mais alta aqui do dobramento a gente chama de anticlinal e essa parte mais baixa a gente chama de ciclinal. Então esse rio aqui já existia. Quando comprimiu, né, a placa comprimiu esse bloco rochoso, aqui dobrou, ó. Só que o rio continuou fazendo o seu trabalho. Foi escavando, quando dobrou aqui, formou um vale aqui bem estreito, ó, porque ele foi cortando o anticlinal, né? É claro que quando a rocha vai comprimindo o material, esse dobramento ele já não dobra de maneira instantânea, leva um tempo ali dobrando. E ao mesmo tempo que ele foi soerguendo, o rio foi cortando
o anticlinal formando um vale que muitas vezes é associado ao que nós chamamos de cânion, né, que é um vale mais estreito, ou garganta em português. É um vale mais estreito, esculpido, por exemplo, nesse caso aí, pela ação dos rios, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Por que que o nome, professor, é antecedente? Porque o rio já existia antes do dobramento. Ele antecede a formação do dobramento. O rio já existia, os blocos rochosos dobraram e o rio continuou fazendo seu trajeto natural. Daí o termo de nós darmos o nome, né, de rio antecedente. No caso do superexposto, né, ele estava aqui nessa região. Observe que essa área aqui, ó, ela vai ter uma camada, né, que vai sofrendo um processo de erosão. E aí, quando sofreu esse processo de erosão, houve um rebaixamento da área, ó, que é essas camadas que a gente chama de camadas discordantes. Houve uma descida do material. Chuva, vento, foi transportando esse material. E o rio, ele foi descendo junto com o material. Ele foi se encaixando, foi descendo, foi sobrepondo à redução aqui. Quando ele teve contato com esse anticlinal aqui, ele cortou, ó, porque ele foi passando, as águas foi passando, foi transportando o material para a foz e foi cortando. Então, esse rio é chamado de rio superexposto porque quando houve o rebaixamento do relevo, ele continuou seu trajeto e foi esculpindo, ele foi se sobrepondo ao rebaixamento do material, tá? No primeiro caso lá em cima, você percebe que não houve o rebaixamento, houve o soerguimento. E no caso do de baixo, houve uma erosão e ele desceu esse material, o rio desceu junto com esse material que foi retirado e ficou superexposto. É interessante que tem um geógrafo americano chamado William Morris Davis, né, que tem um ciclo do William Morris Davis. E esse ciclo, ele é interessante porque ele mostra que o rio, ele tem 3 fases importantes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é o que ele chama de juventude, maturidade, certo? E serenidade, né? Senilidade. E nesse perfil aí, você percebe que quando o rio ele é mais jovem, ele está mais estreitinho o canal, ó, porque foi escavando, formou um vale mais escarpado. Aí, à medida que esse rio vai amadurecendo, ele vai enlarguecendo o canal, vai formando meandros, que nós estudamos na aula passada, que são aquelas curvas, lembram? Sinuosas do rio, que vão formando a partir das barras de Pontal. E ele vai fazendo essas curvas, e aí chega um tempo que ele fica praticamente plano. Aí o que vai acontecer? Imagine que haja um dobramento, o terreno é soerguido, e ele forma um vale novamente, como aconteceu aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. No primeiro caso aqui, imagine que aqui seja um rio envelhecido, tá? Aí houve o soerguimento aqui, as camadas da bacia sedimentar aqui dobraram, soergueu, e ele escavou novamente aqui, ele voltou à fase da juventude. Aí a tendência é que ele vai desgastando, essa área vai sendo rebaixada e volta a ser idoso novamente, senil. Depois ele rejuvenesce. Isso é chamado de ciclo de William Morris Davis, né? Que é um grande geomorfólogo norte-americano. Perfeito? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu entendi. Ó, esse tema aqui das marmitas, que caiu uma vez no Enem já, tá? No fundo do rio, é comum você encontrar esses buracozinhos arredondados que a gente chama de marmita. Isso acontece porque se acumula material rochoso, o seixo, que aqui no Nordeste, uma palavra nordestina, chama de pedra de fogo, né? Que quando eu era criança, eu usava para caçar passarinho, né? Você procurava a pedra bem redondinha para botar na baladeira e matar o passarinho. Eu sei que isso é traumático para vocês, mas eu já fui um hábil caçador de baladeira, tá? E você acha que hoje ir no dentista dói? É porque você nunca viu uma baladeira quebrando quando você estava esticando. Bate aqui na tua costela, gente, mas é dor. E quando é de manhã cedo, então, é que dá bacana, né? Aí a gente ficava pegando essas pedrinhas do rio, que a gente chama de pedra de fogo, as mais redondinhas, para atirar nos passarinhos. Quando elas ficam no fundo do rio, o fluxo, né, do rio vai fazendo com que ela gire, ela forma um turbilhonamento. E em decorrência desse turbilhonamento, ela vai formando esses buracos arredondados, porque, né, há o turbilhonamento e ela vai girando no sentido horário ou anti-horário e vai escavando aí, formando esses componentes aí que nós chamamos de marmita, né, que são arredondadinhos, né? Deixa eu ver se você encontra aqui a questão do Enem, para vocês verem como é que funciona. Só um segundinho. Eu já olhei no Bernoulli, não está lá, não.
Essa questão aqui, bem. Eu coloquei aqui Enem marmita. Aí apareceu, foi uma menina levando a marmita para a prova do Enem. Acontece, né? Pronto, deixa eu mostrar aqui para vocês a figura. Compartilhando tela. Vocês vão levar a marmita também quando for fazer o Enem? Olha só essa questão. Ora, se eu não vou levar. Quando dá 12 horas, vocês já estão querendo almoçar, imagina no Enem, né? O que vocês marcariam nessa questão aí? Em 2015, né? Enem de 2015. Eu vou de C. E aí vocês? Deixa eu ver se alguém colocou algo no chat. Concordam com o André, gente? Olha só. Você tem aqui a marmita, né? Ó, perfil arredondadozinho, o seixo vai girando, vai dobrando. Aí diz assim, ó, a imagem apresenta o resultado da erosão que ocorre em rochas nos leitos dos rios. Ou seja, o que é leito do rio, gente? Dentro do fundo, do canal que o rio escava. E o processo natural, letra C, movimento de seixos e areia arrastados por águas turbilhonares. Ou seja, o rio vai passando, vai turbilhonando a rochazinha, a pedra de fogo, vai girando e vai escavando, formando as marmitas, tá bom? Então, vamos lá, voltar aqui. Não é esse aqui, quero compartilhar, só um segundo. Voltando para o slide. Na aula passada, eu não lembro quem foi que me perguntou sobre a formação dos lagos, né? Ficou alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Acho que foi a Liz, não foi que me perguntou? Eu acho que essa parte aí nós já concluímos, né? Mas dá alguma dúvida sobre essa questão dos lagos, Liz? Esses grandes corpos de água doce parada são comuns em elevadas latitudes, sobretudo no hemisfério norte. Tá tudo ok? Perfeito. Então vou já avançar aqui, tá? Eu lembro que ela me fez essa pergunta. Vocês estão com o Bernoulli de vocês aí, gente? Abram, por gentileza, deixa eu pegar aqui a página, só um segundinho. Nós consideramos um gráfico, não sei se vocês lembram, sobre a disponibilidade de água no planeta, né? O gráfico da página 6, que está resumido nesse outro gráfico aí, ó. Nós temos, né, a maior parte do planeta é formada por água, dos 100% que é formado por água, 97,5% é composto de água salgada, porque forma os mares e os oceanos. E aí 2,5% forma água doce. Dessa água doce, nós estudamos, né, que a maior parte está nas geleiras, que é 68, né, o livro parece que coloca no Bernoulli aí que é 69,5, se eu não estiver enganado. Próximo desse valor, a água doce em lagos e rios é 0,3 e a água subterrânea, que é a segunda maior reserva de água doce, é 30,8, né, só perde para geleiras. E aí, o que acontece, gente? Na página de número 8, deixa eu compartilhar aqui com vocês, coloca alguns exemplos de pegada hídrica. Vocês conhecem a expressão pegada hídrica ou pegada ecológica? Deixa eu colocar aqui para vocês. Lembro de pegada ecológica na questão do carbono, que quando a gente andava, a gente produzia uma certa quantidade de carbono. Sim, a pegada tem a ver com o consumo que você tem de um determinado elemento natural associado à produção, né? Por exemplo, né, o quanto eu gasto para produzir um sapato de couro. E aí a gente tem desde a questão do couro em si, da lavagem, do curtume, enfim, de todo o processo até você gerar o sapato, né? O quanto você consome, isso é chamado de pegada hídrica. E existem alguns produtos que a gente consome que eles têm uma pegada muito maior do que outros, né? E é sempre interessante você estar atento a isso aí, porque, né, você pode, como consumidor, logicamente, ter um nível de conscientização que te impeça
de consumir produtos que têm uma alta pegada hídrica, ou seja, de um consumo exacerbado de água potável. Então aqui nós temos alguns exemplos, vamos colocar aqui para vocês, né? Isso aqui está na página de número 8 do Bernoulli, tá? Observem aqui, cada brasileiro consome em média 5,5 mil litros de água por dia. Esta conta é feita somando toda a água utilizada direta e indiretamente para a produção de bens de consumo e também nas atividades cotidianas. Então vamos ver aqui. Os acessórios que a gente utiliza. Ó, uma folha de papel, consumo para a produção de 10 litros. Tá? Computador, 31,5 mil litros. Costumes aqui, aí ele vai colocando, 15 minutos de banho vai gerar 240 litros, certo? E aqui ele está colocando as atividades do cotidiano mesmo, tá bom? Xícara de chá, 140 mil litros e tal, né? Então aí ele vai colocando o consumo, que é chamado conceito de pegada hídrica, que ele coloca aqui, ó. Tem um site que você colocar lá depois, pegada hídrica, que vai trazer vários ingredientes. Aí uma calça jeans, 1,9 mil litros, uma camiseta de algodão, 2,7 mil litros, e aí vai colocando, né? Por exemplo, nesse exemplo que é dado aqui da vaca, uma vaca que tem aí 200 quilos, de peso, ele vai consumir, essa vaca vai consumir 1.300 quilos de grãos, 7.200 quilos de pasto, na sua vida aí, considerando 3 anos de vida, para o abate. E aí você vai ter, 3,069 milhões de litros de água. Tanto, eu falando aqui do pasto, que é o cultivo do pasto para que o animal se alimente. Aí ele vai beber mais 24 mil litros de água, tá vendo? Olha aí a vaquinha dando exemplo, você não bebe água no seu dia a dia. 24 mil litros, gente, é muita coisa, durante os 3 anos de vida até o abate. 7 mil litros de água para serviços, questão do processamento, lavagem da carne e tudo mais. No total, você vai ter aí 3,1 milhões de litros de água usada para uma única vaca no seu consumo, Ou seja, dá em torno, se você considerar que a vaca tem 200 quilos, de 15,5 mil litros de água a 1 quilo de carne. Eu estava discutindo na outra sala, e aí acho que foi por isso que eu demorei a entrar aqui, porque a gente estava numa discussão muito bacana sobre essa questão da pegada hídrica, Eu estou me preparando psicologicamente para a Agatha chegar da escola e dizer assim, pai, eu não posso tomar tanto banho porque está acabando a água do planeta. Mas nas séries fundamentais, a gente sempre estuda essa questão de conservação mesmo, da questão da pegada em si. De que o básico é você escovar os dentes e deixar a torneira aberta, ou tomar banho e deixar o chuveiro aberto, ou vai lavar a louça e deixa a água da torneira aberta. Então, ou vai lavar o carro ao invés de usar um balde, que tem uma água mais concentrada, que gera um menor custo, você vai lavar lá a mangueira e deixa a mangueira aberta quando vai ensaboar o carro. Então, existem alguns cuidados que evitam o consumo exacerbado de água potável. Hoje nós temos casos ecológicos que, por exemplo, pegam água da lavadeira de roupa, consome muita água, por sinal, e aí usam essa água para dar descarga. Então você cria um recipiente para armazenar a água, que é capturada da lavagem da roupa, e usa essa água para dar descarga, já que você não precisa de uma água limpa para você dar descarga no banheiro. Então são táticas que você utiliza, que você reutiliza a água, que te permite consumir menos. Mas no ensino médio, a gente tem que ter uma capacidade de analisar algo que vai além. Por quê, gente? Olha esse gráfico aqui, ó. Em termos de uso de água no mundo, a maior parte, o consumo maior de água potável, vai para qual setor? É para o uso doméstico? É para a agricultura. Para a agricultura. Então a pergunta que eu faço é: adiantaria nós termos um cuidado com o uso da nossa água potável no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sem alterar o processo produtivo? Não. Entende? Mas o que acontece? A mídia, ela foca muito, naquilo que a gente lê, que o principal responsável, às vezes, passa a entender que é o uso doméstico. Então, toda vez que a gente vai falar, por exemplo, de algum problema com abastecimento, alguma coisa do tipo, a gente sempre vê matérias, de pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, no consumo de água, sendo que não é o principal foco de consumo de água potável no planeta. O que a gente precisa discutir? A produção.
Como a produção, ela pode impactar menos no uso de água potável, que já é escasso. Então, quando você delega a maior responsabilidade ao consumo ou uso doméstico, você pode ofuscar quem são os principais impactadores. Não sei se está claro que eu estou colocando isso para vocês, a análise do gráfico aí. Está claro isso para vocês? O que vocês acham sobre isso? Não vai adiantar tanto com diminuir o uso doméstico, sendo que ele dos três é o menor. Isso. Cadê a Amanda, que nem falou hoje ainda, gente? A Ana Luísa, que fez um seminário na semana passada. O Antônio Eduardo, a Bia, a Camila, o Davi. Até o Expedito está online, gente. Aí. Até o Expedito pode dar a colaboração dele falando sobre Equador. O que vocês acham disso? Será que realmente impacta você delegar uma culpa do uso desse recurso para o uso doméstico se a produção não é revista? Eu acho que eu já até falei para vocês naquela época do aquecimento global. Bom dia. Bom Estamos dia, por Expedito, aqui. tudo bom? Olha aí. Do uso da água potável, eu falei para vocês que existem problemas mais graves. Vocês lembram qual foi a problemática que eu abordei para vocês? Que ela tem um impacto mais imediato do que o aquecimento global em si. E aí o aquecimento global, ele assume um protagonismo na mídia e outros problemas ambientais de impacto mais oneroso e mais imediato, em curto espaço de tempo, como, por exemplo, a água que a gente está discutindo, a água potável. Gente, olha, imagina só, eu tenho só 2,5% de água potável e desses 2,5% de água, a maior parte está em geleiras. Então, outro aspecto que tem que levar em consideração, que já é um recurso escasso, a produção, ela contamina esse recurso, quando, por exemplo, ela joga um agrotóxico sobre uma plantação e vem uma chuva muito forte logo em seguida, lava o agrotóxico, infiltra e contamina o aquífero. Então, vários pontos do aquífero Guarani, que fica na região sudeste do Brasil e sul, você vai ter vários pontos contaminados, que já são inviáveis para a utilização. Então, percebe-se que o homem não só tem como um recurso escasso, mas ele também é responsável por diminuir a disponibilidade de consumo desse recurso. E aí eu falei para vocês, vocês não falaram aí, mas do lixo, não foi? Vocês lembram do debate que nós tivemos sobre o lixo? Falamos sobre um problema imediato. Olha, gente, falem. Não é possível que você não lembro esteja que eu falando. Uhum. Cadê a Amanda Carreiro? Presente, Amanda? Cadê o Matheus, rapaz? O Matheus só fala quando é para almoçar, Matheus? Quer falar aí não do problema ambiental, Matheus? Tô aqui, professor, tô aqui. Aí, né? Vou começar a fazer chamada agora, viu? No meio da aula. E aí observe que você vai ter, então, gente, um consumo exacerbado para algumas atividades do cotidiano, né? Mas nada disso valeria se o sistema produtivo não alterar a sua forma de consumir, tá? Deixa eu ver aqui, chegou uma mensagem para mim. Acho que ele mandou foi via chat mesmo. Deixa eu ver aqui. Criação do gado, né, Davi? Perfeito. Reduzir, ele colocou aqui para mim, mandou uma mensagem para mim, que é reduzir o consumo na água da pecuária. Vamos lá. Para encerrar a aula de hoje, né, gente, eu queria só falar para vocês sobre esse ciclo hidrológico, tá? É importante lembrar, né, que a natureza, ela tem como função, e se me referir especificamente na atmosfera, ela tem como carro-chefe de movimentação o Sol. E a água, que está presente no planeta, ela assume diferentes configurações, diferentes estágios. Então, quando um Sol ele vai irradiar, né, de uma maneira impactante, por exemplo, colocar esse pedido como destaque para você, vou te contar, viu? Ah, se ele descobre, viu? Aí você está bacana, viu, para vocês. Deixa eu mudar bem aqui configurações, só um minutinho. 5 minutinhos. Então, assim, pronto. Voltando ao que eu estava dizendo. Então, se a gente pegar a radiação solar, ela vai incidir sobre os rios, por exemplo, sobre os oceanos, sobre os mares. Há um calor latente.
há um processo de evaporação, essa água sobe, ela vai, à medida que vai subindo, ela vai formando as nuvens, vai condensando, que é um processo de passar do estado líquido, né, do estado de vapor para o estado líquido, a precipitação, ela se encaminha para o continente e chove. Essa água que chove, como você pode observar no bloco diagrama, deixa eu colocar aqui para vocês o bloco diagrama. Se você quiser acompanhar, está na página de número 9, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês, só um segundinho. Então, ó, você tem a radiação solar, calor latente, processo de evaporação. Então, você sai do estado líquido, vai para o estado, né, gasoso, né, vapor d'água. Forma as nuvens se encaminham para o continente, resfriam, condensam, precipitam. Essa água que precipita no continente, ela tem vários caminhos que ela toma. Ela pode ser absorvida pelas plantas no processo de alimentação natural e retorna para a atmosfera através da transpiração da água da planta, que é um processo chamado de evapotranspiração. Parte em filtro abastece o aquífero, parte vai pelos rios, se encaminham para o oceano. Nesse trajeto que o rio, né, faz até o oceano, ele também evapora. Parte dessas águas escoa superficialmente. E a água que infiltra, é muito importante lembrar que ela também percola, ou seja, o que acontece? Ela faz um escoamento subsuperfície. Abaixo da superfície há um processo de percolação. O que é a percolação, professor? É o processo pelo qual a água escoa a nível subterrâneo, tá? Algumas chegam a um processo de resfriamento mais intenso ainda, que aí é um processo chamado, gente, de sublimação, que é quando você sai do estado de vapor para o estado sólido, formando, por exemplo, o cristal de gelo, tá? E aí, esses processos, né, físicos, daquele ciclozinho que a gente estuda lá no ensino fundamental, condensação, sublimação, todos eles vão ser visualizados no ciclo hidrológico. É um ciclo, portanto, que se retroalimenta, é um sistema muito eficiente que permite uma retroalimentação. É claro que tudo que eu vou mexer nesse sistema, ele impacta todo o sistema. Por exemplo, vamos imaginar que eu faça, né, ou gere um desmatamento dessa área aí. Ao desmatar essa área, quando a água da chuva ela cai sobre uma área desmatada, ela não tem o mesmo efeito de cair sobre uma área vegetada. Porque quando ela cai numa área vegetada, a água vai infiltrar, porque a raiz ela abre o solo, né, então gera uma infiltração maior. E outra coisa, né, quando a água vai escoando, ela vai encontrando barreiras naturais, como galhos de árvore, folhas, as próprias raízes, que diminuem sua cinética e permite uma infiltração maior, restituindo a água do aquífero. É diferente, por exemplo, de uma área desmatada, que a água da chuva cai diretamente no solo, escoa com mais velocidade, gera processos erosivos, com formação de ravinamentos, que são aqueles sulcozinhos mais estreitos, ou até da evolução da ravina. Como é que a gente chama a evolução da ravina? Os grandes rasgões. Isso, Vossoroca ou Bossoroca, que são os rasgões maiores, porque devido ao fluxo hídrico de um solo exposto, há uma compactação inicial, e aí a água vai buscando esses sulcos, vai escavando e vai formando esses ravinamentos, esse bossorocamento. Então, existe um impacto aí, certo? Um impacto em você tirar a vegetação, no exemplo que eu dei, tá bom? Então, todos eles é um sistema que se retroalimenta. Tá? Para encerrar a aula de hoje, deixa eu só colocar aqui uma questão, só um segundinho, peraí. Questão do Enem. Pessoal, eu queria que vocês em casa hoje fizessem os exercícios propostos, tá bom? Porque na aula de amanhã eu não vou dar conteúdo novo, vou fazer questões, tá bom? Porque eu não entrei na segunda-feira no primeiro ano B, então eu vou dar só 2 aulas de conteúdo. Eu vou fazer questões para não ficar adiantado em relação ao primeiro ano B, né? Pensando na logística do sistema híbrido da próxima semana. Aí amanhã eu irei concentrar as questões do exercício proposto. Por isso que eu peço que vocês já façam, né, o exercício para que a gente possa... Deixa eu só encontrar aqui a questão que eu não tô... Pronto, achei. Tá aqui. Só compartilhar a tela com vocês um segundinho.
Professor, é uma pergunta meio besta, mas eu queria saber se existe, tipo, diferença entre ravina e bossoroca, porque se o senhor já falou, eu não lembro qual é. É só a espessura. A ravina ela é mais estreitinha. E a bossoroca é um rasgão maior. Ok, professor, obrigada, era só Olha, isso. tá bom, viu? Porque à medida que vai passando a água, eu não tô achando uma com qualidade boa aqui. Eu tinha visto um, mas perdi do Enem. Uma questãozinha de ciclo das águas. Deixa eu ver se é aqui nas questões do final do Bernoulli, se tem ela. Pode ser que tem, eu estou procurando em outro lugar. Separei a questão e fechei sem querer. Vamos fazer essa daqui, tá bom? Amanhã eu procuro essa do ciclo hidrológico, tá bom? Essa aqui envolve uma análise também, é muito boa. Deixa eu ver. Bora. Só um segundinho, tá, gente? Questão pequenininha para fazer rapidinho, direto. Questão primeira aí, ó. O que vocês marcariam? Deu uma analisada aí. Eu vou de E. Lembrando que no processo de urbanização, né, você vai ter mais superfícies impermeabilizadas, né? Porque você vai ter asfalto, vai ter concreto, vai ter calçada. E ele está perguntando como o gráfico mostra o impacto dessa urbanização na formação. Seria do... Vamos pensar o seguinte, se eu tenho mais asfalto e mais calçada, eu vou aumentar ou diminuir a infiltração? Diminui? Diminuir Se a eu- infiltração. Então, o que vai acontecer com o aquífero? Ele vai ser reabastecido? Não? Não, né? Então, pode ser, por exemplo, letra... deixa eu ver aqui. Pode ser letra A. Se vai infiltrar menos, a água vai escoar, certo? Essa água que vai escoar vai para onde? Para os rios, então não. Não pode ser. Letra B pode ser? Expansão do lençol freático, se a infiltração diminui. Também não faz sentido, não. Não faz porque, como o solo é impermeabilizado, não vai infiltrar. E ele coloca ó, que vai ter uma vazão maior em áreas urbanizadas, porque o rio ele vai receber mais água, já que vai infiltrar menos. Em uma área vegetada, infiltra mais e chega menos água no rio. Por isso que você tem uma vazão ou uma velocidade turbilionar dos rios menores. Diminuição do índice de chuva. É o que o gráfico aponta, gente? Quando ele fala de vazão, ele está trabalhando o quê, gente? É aquífero ou é rio? Rio. Rio. Ah, não. Rio e fluxo na superfície, tá? Também, né? Que é a vazão, que é o fluxo na superfície. Ou seja, se eu tenho mais áreas, para a gente resumir, que já até acabou o tempo, tá? Se eu tenho áreas impermeabilizadas, né? Se eu tenho asfalto, calçada, então menos água vai infiltrar, o escoamento superficial vai aumentar, diminui a infiltração. E aí um detalhe, o problema é, chove muito em 15 minutos, então você vai ter um fluxo superficial muito forte. Por isso que quebra asfalto, quebra calçada, que faz todos os problemas que quem mora em Timon principalmente sabe do que eu estou dizendo. Porque você vai ter um escoamento muito mais intenso, já que infiltra menos. Então o aquífero não vai ser reabastecido, o rio vai ter uma velocidade um pouco maior e o escoamento superficial também vai ser maior. Ou seja, a vazão turbilionar vai ser maior. Em algumas cidades pode até levar carros, acho que você já viu mais assim, pessoas, né? Pode causar acidentes gravíssimos, inclusive com o custo da vida humana. Ok, meus amores, alguma pergunta? Dúvidas? Nenhuma. Não, senhor, tenha um bom dia. Tá. O albedo, querido, é o índice de reflexão, inclui também, viu? A radiação não é o albedo é como a radiação reflete. Se ela reflete muito, é o albedo alto. Se ela reflete pouco, é o albedo baixo.
Então, albedo é o índice de reflectância. Um abraço, meus amores. Bom final de semana.